Esse conteúdo visa promover o debate sobre os excessos presentes em nossa sociedade e as legislações existentes para fiscalizar e minimizar seus impactos. Se você conhece ou se encontra em uma situação de vício, procure os órgãos de saúde do seu município através do CAPS, Centros de Atenção Psicossocial. Fumar é prejudicial à saúde e sua venda é proibida para menores de 18 anos. Ele já esteve vinculado ao glamour de Hollywood e a grandes astros da TV que impactaram gerações. Senhor Bond. James Bond. Hoje, para que um trago seja dado, há uma série de restrições. Mas o hábito de fumar conta agora com uma nova e arriscada popularidade. Apesar de serem proibidos no Brasil, 1 em cada 4 jovens admite já ter usado cigarros eletrônicos. Uma alternativa para minimizar o impacto do tabagismo ou uma preocupante e ameaçadora nova leva de dependentes? Questões que precisam ser debatidas de forma urgente. A Era dos Excessos. Episódio 3. Tabaco. Um setor que ocupa lugar de destaque. Desde 1993, o Brasil é o maior exportador de tabaco do mundo e o segundo maior produtor, com mais de 550 mil pessoas trabalhando em seu ciclo produtivo no sul do país, somando uma receita bruta de mais de 6 bilhões de reais a cada ano. Do outro lado, os impactos nos consumidores. Um único cigarro possui quase 5 mil substâncias e está relacionado à origem de 90% dos casos de câncer de pulmão no mundo, além de infarto e acidente vascular cerebral, o AVC. A lista dos riscos a que fumantes ativos e passivos se submetem é longa, porém muito bem estudada e conhecida pela medicina. Mas, se políticas públicas ajudaram a tornar o Brasil um exemplo global na luta contra o tabagismo, ainda não pode se dizer o mesmo sobre os dispositivos eletrônicos para fumar. Também chamados de vapes, os dispositivos eletrônicos para fumar são alimentados por uma bateria e exalam um aerossol que pode conter nicotina e outras substâncias. Embora funcione de forma similar ao tabaco aquecido, a aplicação é diferente e também vicia. Uma cena comum na saída de uma escola em São Paulo. Esses produtos são exclusivamente para uso adulto e feitos para já fumantes, porém o uso e o público se subverteram. Há quanto tempo você fuma? 1 ano. Como foi que você começou? E oferecendo, falando que era gostoso o sabor, aí eu continuei fumando. E você sabe o que tem dentro desse pódio? Nicotina. E mais o quê? É, que eu saiba só. Nicotina e bateria, né? A essência. Muita gente você conhece fuma? Como é que é? Muita gente fuma. A maioria das pessoas da escola fumam. Quando você sai pra balada e tal, tem muita gente fumando. Virou algo comum cigarro, fumar. A maioria das pessoas são jovens. Da minha idade, assim, 16 anos, 15, até a gente mais nova. A primeira geração dos cigarros eletrônicos tinha um formato semelhante ao cigarro convencional. Então isso não brilhava os olhos dos jovens, que associavam ao hábito de fumar e suas consequências, como as doenças. Mas com a evolução dos pódios e produtos semelhantes, um novo perigo surgiu. Esse tipo de dispositivo ele deveria ser direcionado justamente para pessoas adultas e que são fumantes. Nunca eles deveriam ser direcionados para crianças, para adolescentes ou mesmo adultos que nunca fumaram. O principal risco é essa criança, esse adolescente se tornar dependente à nicotina. A falta de uma regulamentação para esses produtos impede que informações de qualidade sejam fornecidas à população. Então hoje nós temos em torno de 2,2 milhões de brasileiros usando esses dispositivos e são produtos contrabandeados ou da China ou do Paraguai quando não são produzidos em fábricas de fundo de quintal. Isso leva
há nenhum controle de qualidade na produção desses dispositivos. Isso leva a condições sanitárias desconhecidas e, por não ter uma fiscalização séria de uma agência reguladora como a Anvisa, a gente não sabe nem se a gente pode acreditar no que está escrito nos rótulos desses produtos. Procurado pela reportagem, o Ministério da Saúde disse que o uso de tabaco, por não envolver fortemente questões psicotrópicas, pode ser tratado nas unidades básicas de saúde, assim como o uso dos vapes, e também em grupos específicos dentro dos Centros de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, os CAPs. Explico ainda que os tratamentos para os diversos transtornos são realizados por profissionais de saúde mental, que trabalham para identificar e tratar os diferentes aspectos envolvidos, e quem possui o uso problemático, oferecendo suporte emocional, terapias e outros tratamentos. Em 2009, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a venda, publicidade e importação de cigarros eletrônicos no país. Atualmente, há um processo de discussão regulatória sobre os dispositivos eletrônicos para fumar em pauta na Anvisa. Questionado pelo antagonista, a agência esclarece que não é possível antecipar outras informações sobre o processo antes de sua conclusão. Já o Ministério da Justiça e Segurança Pública explicou que trata a questão dos cigarros eletrônicos, desenvolvendo parcerias e ações conjuntas com o Conselho Federal de Medicina e com os Correios, uma vez que uma das preocupações é estrangular a venda ilegal pela internet e a distribuição. Esclarecem também que o CFM tem assento no Conselho Nacional de Política sobre Drogas, o CONAD, e a pauta deverá ser debatida também no âmbito do colegiado. No final de 2021, o deputado Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, apresentou um projeto de lei que prevê a legalização da venda de cigarro eletrônico no Brasil. Contrária à medida, a Associação Médica Brasileira chegou a emitir uma nota de repúdio. O comunicado foi respondido pelo parlamentar pelas suas redes sociais. Apesar de ilegal, a venda dos vapes e produtos similares acontece livremente no país, inclusive por aplicativos de delivery. Como a vigilância sanitária é descentralizada, a fiscalização de estabelecimentos que vendem o produto é responsabilidade das autoridades locais de estados e municípios. É um problema de Estado, é um problema multifacetado, é um problema de saúde pública e que a gente fala, por exemplo, que o consumidor já fez a opção, o consumidor está consumindo, só que muitas vezes o consumidor sequer sabe que esse produto é ilegal, dada a facilidade. Em abril deste ano, o governo do Reino Unido anunciou um pacote de medidas contra o tabagismo. Entre elas, entregar um kit de cigarro eletrônico para 1 milhão de fumantes na Inglaterra. E mulheres grávidas que queiram largar o cigarro recebem até 400 libras, em torno de R$ 2.500. De Swipe to Stop, ou seja, trocar para parar, é a primeira iniciativa deste tipo no mundo. Para Giuseppe, um caminho para o Brasil seria aproveitar o que está sendo regulamentado em outros países por meio de uma convergência regulatória. Já existe uma regulamentação de mais de 100 países em relação a dispositivos eletrônicos, né? E, por exemplo, 84% dos países da OCDE já tem alguma regulamentação. Nós estamos falando aí de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, União Europeia, Japão, quer dizer, países que têm agências reguladoras muito robustas. Nós vamos deixar esse monopólio nas mãos do crime organizado, que fatura bilhões com isso e que com esse recurso financia outras atividades criminosas, ou nós vamos permitir que a agência reguladora exerça o seu papel regulador, de regulamentar quais são as condições de produção e comercialização dos dispositivos eletrônicos no Brasil, que a Receita Federal arrecade tributos e que esses tributos possam se converter em políticas públicas em prol da sociedade, ou nós vamos manter esse monopólio nas mãos do crime organizado. Esse conteúdo visa promover o debate sobre os excessos presentes em nossa sociedade e as legislações existentes para fiscalizar e minimizar seus impactos. Se você conhece ou se encontra em uma situação de vício, procure os órgãos de saúde do seu município através do CAPS, Centros de Atenção Psicossocial.
Fumar é prejudicial à saúde e sua venda é proibida para menores de 18 anos.